Chega mais aí, meu querido e minha querida, que nesse momento a gente vai resolver juntos aqui mais uma questão do ITA, questão 3 da prova de 2024. E o nosso enunciado fala pra gente o seguinte: uma esfera de raio R possui uma cavidade esférica interna de raio R sobre 2, conforme mostra a figura. A gente tem a esfera aqui de raio R e uma cavidade esférica aqui de raio R sobre 2. A cavidade tangencia internamente a esfera no seu ápice A, que está a uma altura h igual a 15R do ponto S, localizado no solo verticalmente abaixo. Os dois centros de curvatura e o ponto A se encontram na linha vertical que passa por S. Então vamos lá, tem uma vertical aqui que passa pelo centro da esfera e pelo centro da cavidade esférica, e essa vertical passa aqui pelo ponto A. A esfera é então abandonada é abandonada de seu repouso em queda livre e atinge o solo em S e inverte o movimento. Então ela vem descendo, bate no solo e inverte o movimento. Considerando que a distribuição de massa é homogênea na região sólida do objeto e que o coeficiente de restituição da colisão é 0,8, a altura máxima alcançada pelo centro de massa da esfera após a colisão é aproximadamente igual a... Então vamos lá, vamos entender aqui. A gente tem uma esfera com uma cavidade esférica que vai ter queda livre. Depois da queda livre ela vai bater aqui, vai ter uma inversão de movimento. A gente tem coeficiente de restituição e quer saber a altura máxima que a gente vai ter aí para essa nossa esfera daqui. Primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte, vamos lá? Primeiro passo. A gente vai estruturar o seguinte, ela vai cair, eu quero saber que velocidade ela vai ter logo antes da colisão. Para eu saber a velocidade logo após a colisão, eu vou usar o coeficiente de restituição, e eu vou conseguir encontrar qual é a altura máxima que a gente vai conseguir fazer com que essa esfera chegue. Inicialmente, a gente vai utilizar a referência do ponto mais baixo aqui da esfera. Por quê? Peraí. De cima até embaixo da esfera, até o centro tem R. De cima do A até o centro tem R. Até aqui tem 2R. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu traço uma horizontal bem aqui, vamos lá? Bem aqui a gente tem 2R. E se isso aqui tudo é 15R, bem aqui tem 13R. Então, independente do ponto onde esteja o centro de massa aqui dentro, ele vai baixar até a parte de baixo encontrar no solo. Ou seja, independente de onde esteja o centro de massa, ele vai baixar 13R. Verdade, amor. Então a gente vai ter uma queda livre aqui. A gente vai ter uma queda livre que a altura vai baixar aí 13R. E como é que a gente analisa que velocidade vai ser a final? A gente pode usar movimento uniformemente variado. V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A, que é a nossa gravidade, né? Vezes o ΔS, né? Beleza? Velocidade inicial é 0. Velocidade, aquele que a gente vai ter ao quadrado, né? Quando ele chegar aqui, vai ser igual a 2G ΔS. Esse ΔS vai ser de 13R. 13R. Então, portanto, a gente vai ter que essa velocidade vai ser igual a raiz de 26RG. Essa é a velocidade que ele vai chegar, que essa esfera vai chegar aqui embaixo. Só que ela vai ter uma colisão, né? E depois que a gente tem uma colisão, vamos lá, e quando a gente tem o dado coeficiente de restituição, a gente precisa lembrar o que é coeficiente de restituição. É a razão entre a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Isso quer dizer o quê? Que o nosso coeficiente de restituição sendo 0,8, isso daqui vai ser igual a velocidade da esfera vai bater aqui e vai começar a se afastar do solo. A velocidade com que se afasta dividido pela velocidade relativa de aproximação. Peraí, com que velocidade ela está se aproximando quando chega nesse ponto mais baixo? Exatamente essa velocidade aqui. Entendi. Que vai ser raiz de 26RG. Beleza. Então, aqui a gente já consegue a velocidade de afastamento, que vai ser exatamente igual a 0,8 vezes a raiz de 26RG. E aqui a gente pode ficar em dúvida, mas qual é o próximo passo que eu vou fazer? Agora o próximo passo que eu vou fazer é descobrir qual vai ser a altura máxima dessa parte de baixo. Lembra, a gente está olhando sempre para a parte de baixo. E tem como eu descobrir, sem saber a posição do centro de massa? Tem. A gente está trabalhando só com cinemática até aqui, né?
A gente está mexendo diretamente com a cinemática. E aí, a gente pode usar de novo a equação de Torricelli para a subida, né? Então, a velocidade, ele vai chegar no final, né? V quadrado igual a V0 quadrado. Nesse caso, ele vai estar subindo, né? A velocidade vai estar para cima, a aceleração vai estar para baixo. Então, a gente vai ter que menos 2g. Eu vou colocar aqui um ΔH. A velocidade final, como eu quero saber a altura máxima, a velocidade final vai ser zero, né? E essa velocidade inicial que ele tem aqui, na subida, é exatamente essa velocidade de afastamento. Então, a gente vai ter o seguinte, que essa velocidade inicial de subida ao quadrado é igual a 2g ΔH. Só que esse V0 aqui, a gente pode fazer algumas coisinhas aqui. Eu vou elevar ao quadrado isso daqui, então a gente vai ter 0,8 vezes 0,8 vai dar para a gente 0,64 vezes 26RG. RG. Isso daqui vai ser 2 vezes G vezes ΔH. Sendo ΔH a altura máxima que a parte de baixo vai chegar aí em relação ao solo. O G corta com G. Esse 2 aqui, esse 2, a gente pode cortar com esse 26 aqui, vai ficar 13, né? Então, o nosso ΔH aí na subida vai ser igual a 0,64 vezes 13 Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Esse ΔH, a gente pode fazer as contas. Esse ΔH, vamos lá? Se a gente pegar e fizer a multiplicação, a gente vai ter o seguinte, olha aqui. Pega 64, multiplica por 13, 4 vezes 3, 12, 6 vezes 3, 18, 1, 19. Põe mais aqui, aqui vem 4, aqui vem 6, aqui 2, fica 3, vai 1, 6, 7, 8, 8,32, né? Que a gente fez a multiplicação com 64, mas 0,64. Então a gente vai ter aqui, olha, é 8,32R, como sendo a altura máxima. Altura máxima do que, Amos? A altura máxima que essa partezinha de baixo aqui vai chegar. Só que ele não está pedindo a altura máxima que a partezinha de baixo chega, ele está pedindo a altura máxima que o centro de massa chega. E aí tem um próximo desafio. Quer saber, peraí, qual é a posição do centro de massa em relação a essa parte de baixo? Porque se eu sei qual é a altura que a parte de baixo vai chegar, eu preciso somar com a distância desse ponto aqui até o centro de massa para a gente conseguir descobrir qual que vai ser essa altura. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente vai observar esse corpo daqui, essa esfera com uma cavidade, como sendo uma esfera de massa positiva, de massa M1, e uma esfera de massa negativa de massa M2 nesse lugar bem aqui. Então é como se fosse o seguinte, imagina, tem a massa positiva e tem a massa negativa ali no meio, e aí essa massa, entre aspas, negativa, de mesma densidade ali, vai gerar o efeito de vazio ali nessa região bem daqui. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Então, vamos lá? O próximo passo que a gente vai fazer é obtenção da posição do centro de massa. O que a gente vai fazer? Tem uma esfera aqui, né? Tem uma esfera aqui. Tem uma outra. Eita, aí me zoou aqui. Eita, aí tá me zoando. Tem uma outra esfera bem aqui. Esferinha bem aqui. Beleza? Então, aqui a gente sabe que é R sobre 2. Aqui a gente sabe que é R. Tá bom? Como a gente tem aqui em cima. E aí, uma coisa que é importante pra gente, é que na hora que a gente faz essa consideração, em que a gente tem aqui uma massa positiva cobrindo tudo e uma massa negativa aqui, a gente vai considerar que tanto a densidade positiva quanto a densidade negativa são iguais. Por quê? Para elas se anularem quando a gente tiver a superposição.
Então, vamos considerar que a gente tem uma densidade ρ. Ah, uma densidade ρ. Então, qual que vai ser a massa? Qual que vai ser a massa M1 que a gente vai ter aqui? A massa, digamos, a massa total que a gente teria aqui se a esfera fosse maciça. A densidade, a massa que a gente vai ter, seria a densidade vezes o volume. Só que qual é o volume dessa esfera maior? É 4 terços de π r ao cubo. Só que quanto equivale a essa massinha, digamos, negativa que a gente vai ter nessa região daqui? É a densidade, só que aí vai ser uma massa negativa, né? Eu vou deixar aqui, digamos, o módulo. Então a gente vai ter aqui, vai ser a densidade vezes o volume. Só que qual é o volume dessa esferinha daqui? É 4 terços de π. Qual é o raio dessa esferinha? É r sobre 2 ao cubo. Ah, então peraí. Isso aqui vai dar pra gente ρ vezes 4 terços de π r ao cubo dividido por 8, porque 2 ao cubo é 8. Então, no final das contas, uma coisa que a gente pode perceber é que essa expressão que a gente tem bem aqui é a mesma expressão que a gente tem bem aqui, olha. Tirando esse denominador, 8. Isso daqui, exatamente isso daqui, é o nosso M1. Então, a gente vai ter que o M2 vai ser igual a M1 sobre 8. Portanto, M1 igual a 8 M2. E para que isso vai me ajudar? Para eu encontrar a posição do centro de massa em relação ao ponto mais baixo aqui. E como é que a gente encontra o y do centro de massa? O y do centro de massa vai ser o nosso M1 vezes a posição do centro de massa dessa esfera maior, que é y1, menos, por que menos, Amos? Porque aqui a gente considera que tem um buraco aqui, né? Então é como se fosse uma massa negativa. Por isso a gente põe menos. Se fosse uma outra massa em uma outra posição aqui, a gente colocaria mais. Então a gente vai colocar menos esse valor de M2 aqui, vezes essa posição desse centro de massa, desse buraco daqui, dessa massa negativa que vai estar bem aqui, vezes y2, dividido pelo que, Amos? Dividido aí pelo M1, menos o nosso M2. Isso daqui vai dar o quê? O M1, quanto é que vale o M1? É 8M2. Quanto é que vale a posição do centro de massa da esfera cheia? É bem aqui, a partir do ponto mais baixo, vai ser exatamente o raio. Menos M2, quanto é que vale o M2? M2 é M2 mesmo. E qual vai ser essa posição? Opa, vai ser R mais R sobre 2, que é o centro dessa esferinha daqui. Então, R mais R sobre 2 é 1,5R. Beleza? E aí a gente vai dividir aqui. M1 é 8 M2 menos M2. Então, isso daqui vai dar o quê? Vamos fazer as contas aqui. A gente vai ter aqui, olha, 8 M2R menos 1,5 M2R. Vai dar aqui 6,5 M2R. Tudo isso aqui dividido por 7 M2. Então, a gente corta M2 com M2. A gente vai ter aqui, olha, isso aqui vai ser igual a 6,5 dividido por 7, vezes aqui o nosso R. Tudo bem? Essa daqui vai ser a nossa posição do nosso centro de massa em relação a, em relação a nossa, ao ponto mais baixo que a gente tem bem aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Se a gente fizer essa divisão aí, a gente vai chegar num valor de aproximadamente 0,93 E. Então, dessa forma, a gente vai conseguir encontrar qual vai ser a altura máxima do nosso centro de massa. Por quê? Porque a gente já encontrou para a altura máxima que a parte mais baixa da nossa esfera vai alcançar. Ah, a gente encontrou a altura máxima que a parte mais baixa vai chegar. Só que o centro de massa está um pouquinho acima. Está uma altura de 0,93 R acima. Então, assim sendo, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui que a altura máxima do centro de massa vai ser igual à altura máxima que a parte mais baixa vai chegar,
que é o nosso 8,32R, mais o nosso 0,93R, beleza? Mais o nosso 0,93R. E aí a gente somando aí 3 mais 2 vai dar 5 pra gente. 9 com 3, 2. Vai 1, vai ficar 9. Duas casas, 9,25R vai ser a nossa altura aí. E aí a gente vai lá para as nossas alternativas, né? Tem algum com 9,25? Olha, com 9,25 exatamente a gente não tem, mas a gente tem 9,3. Ele quer saber aproximadamente, né? Então, como é aproximadamente, a gente vai marcar aqui que a nossa alternativa C é a nossa alternativa correta. Beleza? Deu para entender? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Bons estudos e até a próxima!